Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem? Eu estou aqui em mais uma videoaula agora para falar sobre o capítulo 1, os movimentos migratórios de hoje e no passado. As migrações humanas, né? Por que as pessoas se deslocam de um local para o outro, né? Para conhecer melhor a história de Alejandro, Anita e seus colegas precisaram entender o fenômeno das migrações, né? Leia com atenção as afirmações abaixo sobre esse tema e assinale V para as afirmações verdadeiras e o F para as falsas, né? Embaixo aí, ó, tem os quadradinhos aí em branco, e embaixo aí das frases tem uma linhazinha, né? Nas que estiverem falsas, vocês vão corrigi-la, ela, transformar ela em verdadeiras, ok? Então vamos lá. As migrações permanentes são aquelas que não têm duração determinada? Verdadeiro ou falso, né? As migrações podem ser apenas forçadas, né? Verdadeiro ou falso? Lembrando que se for falso, não esquece de corrigir. Desculpa. São chamadas de migrações todas as pessoas que deixam o seu lugar de origem para viver em outra cidade, região, estado ou país? Verdadeiro ou falso? A migração é uma prática que só os humanos podem ter? Aí também, verdadeiro ou falso? O refugiado é aquele que migra para trabalhar? Verdadeiro ou falso? Migração temporária é o nome que se dá ao processo em que a pessoa se muda de um lugar para o outro por tempo indeterminado? Verdadeiro ou falso? E a última, o imigrante é toda pessoa que chega de um país estrangeiro para viver toda pessoa que chega de um país estrangeiro para viver por tempo indeterminado no nosso país? Verdadeiro ou falso? Lembrando, mais uma vez, que as que vocês colocarem lá no quadradinho F, lá de falso, tem a linha aí embaixo para vocês corrigi-la elas para o correto, ok? As que tiverem verdadeira, não precisa, tudo bem? No número 2, ele fala assim, ó, conversando sobre suas histórias pessoais. Os alunos da professora Elaine perceberam que o Brasil é formado por pessoas de diferentes culturas. Algumas delas migram de outros países para o Brasil e outras migraram dentro do próprio Brasil, de uma região ou cidade para outra. Essas migrações ainda ocorrem nos dias atuais. Ainda nos dias atuais as pessoas ainda saem da sua cidade, dos seus países, né, para ir para outros, ok? Aí na letrinha A ele fala assim, ó, faça uma pesquisa sobre um povo que veio de outro país para o Brasil, no passado ou no presente, porque ainda hoje temos pessoas que saem de outros países para vir para cá ainda no presente, ok? E depois preencha as informações abaixo. Então vocês vão colocar lá, vocês vão fazer uma pesquisa, ok? Aí vocês vão colocar qual é o nome do povo, qual é o país de origem, o período de maior migração, os principais motivos da migração e a contribuição cultural. Ok, pessoal? Vocês podem estar fazendo essa pesquisa aí em livros, em revistas, em sites confiáveis aí da internet, ok? Para estar preenchendo esses quadrinhos. Tudo bem? No número 3, a professora Elaine ensinou à turma que as pessoas deixam seus lugares de origem por várias razões, algumas das quais encontram-se nos quadros abaixo. Essas razões podem ou não tornar essas pessoas migrantes permanentes, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pintar os quadros da cor que vocês quiserem, que acharem melhor. Vocês vão pintar os quadros, né? Somente os quadros, com motivos de migração permanente. O que torna a pessoa sair desse lugar para ir para outro, de um país para ir para outro, de uma cidade para ir para outra e fazer uma moradia permanente. Que leva essa pessoa a fazer isso? Então, vocês vão pintar esses quadradinhos, ok? Estabelecendo-se em um novo lugar. A cultura brasileira caracteriza-se pela mistura de culturas dos povos que migraram para cá. Como o território brasileiro é muito grande, dentro do próprio país,
há diferentes hábitos e costumes que fazem com que de uma região para outros brasileiros comportem-se de maneiras variadas, certo? Então, o que a gente vai fazer aí na letrinha A, nós temos o alfabeto com alguns símbolos, né? E embaixo nós temos aí, para vocês separar os símbolos aí com as letrinhas para ver quais palavras formam, né? Então, utilizando o alfabeto de símbolos abaixo para revelar os aspectos culturais que podem ser influenciados pelas culturas dos diferentes povos que migraram para o Brasil. Quais serão essas culturas aí? O que será? Quais serão essas influências? Então, vocês vão escrever aí nessa linha utilizando esse alfabeto aí, descobrindo, né, por esse alfabeto aí, ok? Na letrinha B, ele fala assim, ó, agora que você já descobriu alguns aspectos de nossa cultura que foram influenciados por cultura dos migrantes, indique algum deles na tabela abaixo e dê um exemplo de cada. Por exemplo, os aspectos vocês vão descobrir eles aqui, ok? Quando vocês fizerem aqui direitinho com o alfabeto, vocês vão descobrir o que é. Aí vocês vão colocar lá um aspecto e dar um exemplo de alguma coisa. Por exemplo, a culinária, né? Um aspecto culinário. Um exemplo, o hambúrguer, né? O hambúrguer, para quem vem lá dos Estados Unidos, né? Vem lá da América, né? Da América do Norte, né? Então, o hambúrguer é um exemplo, né? Por exemplo, a língua, né? O aspecto, língua, exemplo, a nossa língua portuguesa, que ficou baseada por conta da língua dos portugueses, né? Então, vocês vão colocar os aspectos e dar um exemplo aí do lado de cada um, ó, correto? Na 5, ela fala assim, ó, imagine que você precisa migrar para o Brasil de outro lugar e responda, se você pudesse escolher para onde ir, qual país vocês escolheriam? Aí é uma resposta pessoal, pessoal. Cada um vai responder o país aí que gostaria de ir, que escolheria ir para morar, ok? Na letrinha B, ele fala assim, ó, pesquise em qual continente fica esse país que vocês escolheram, ok? Em qual continente fica o país que você escolheu? Observa aí esse mapa mundi aí que tem na letrinha B aí da página 5, né? Depois faça um traço ligando o Brasil a esse país, né? Então, a gente vai fazer um traço. Eu vou morar lá na Itália. Então, eu vou pegar aqui no Brasil e vou fazer um tracinho até a Itália, ok? A Itália é um continente o quê? Europeu. Então, eu vou pegar um lápis de cor qualquer, né? E vou pintar o continente europeu. Mas aí pode ser o continente americano, pode ser o continente asiático, o que vocês preferirem, ok? Na letrinha C, ele fala assim, ó, por que vocês escolheram esse lugar para morar? Esse lugar aí que vocês colocaram na letra A, por que vocês escolheram ele? Aí vocês vão responder na letrinha C aí, patrão. E na D, ele fala assim, ó, quais são as principais dificuldades pelas quais um imigrante passa em outro país? Quais serão as dificuldades que o imigrante passa em outro país? Qual será que é a dificuldade da gente sair daqui e morar em um país diferente? O que será? Qual é a dificuldade que eu vou sentir nesse país logo agora que eu chegar lá? Né? Tudo bem, pessoal? Então, hoje nós vamos só ter aí a página 5. Depois tem o vídeo de correção para vocês, ok? Super beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.